Bom dia, boa tarde, boa noite. Bora para mais uma leitura? Você me acompanha? Vamos estudar juntos sobre espiritualidade? Sobre vidas passadas, karmas e resgates? Bora? Na noite seguinte, Menelau, em traje de gala, acompanhou a esposa à casa do Visconde de Maricá. Maria Antônia estava muito bem vestida, empoada, ostentando lindas joias. Menelau, vendo-a sorrir com galanteria aos cumprimentos que recebia, pensou: é como uma criança, preciso ter paciência com ela. A recepção estava como sempre, animada. Discutiam-se as notícias palacianas, os problemas políticos, as peças dos teatros, a vida alheia. Menelau conversou com amigos e fez o possível para distrair-se, porém aborrecia-se. Ao contrário de Maria José, que, como sempre, monopolizava atenções, conservando uma roda de pessoas conversando animadamente. Menelau queria retirar-se, mas vendo a esposa tão satisfeita, resolveu dar-lhe mais tempo. Sentou-se na varanda, saboreando um cálice de licor de amora. Seu pensamento fugiu para a fazenda, as crianças que lhe amava muito, e Maria José. Suspirou fundo, saudade imensa o acometeu. Quando colocou a mão no bolso, percebeu que havia algo dentro dele. Intrigado, verificou que era uma carta. Não estava ali quando se vestira. Quem a teria colocado? Abriu e leu. À medida que lia, seu rosto foi se avermelhando. Dizia o seguinte: Senhor Menelau, enquanto o gato não está em casa, os ratos passeiam e vivem à larga. Quem tem mulher moça é bom vigiar. Quem será o homem que tem sido visto sair às escuras dos aposentos da sua mulher? Não acredito que seja o Senhor, tão oculto e tão a medo. Cuidado, o marido é sempre o último a saber. Menelau amassou a carta com raiva, atirando-a longe. Tanta maledicência enojava-o. O covarde não tivera coragem de assinar ou de dizer-lhe um insulto cara a cara. Pusera-lhe no bolso disfarçadamente a carta anônima. Não julgava a Maria Antônia capaz de tanta baixeza. Ou seria? Pálido, inquieto, Menelau ficou sem vontade de permanecer ali. E se fosse verdade? E se estivesse fazendo o papel de imbecil? Nervoso e irritado, lutou para acalmar-se, pensando que não deveria dar crédito àquela carta vergonhosa. Entretanto, uma suspeita nasceu dentro dele. E se fosse mesmo verdade? E se Maria Antônia tivesse um amante? Não a sabia muito ardente, porém o despeito e a raiva eram nela muito fortes. E se quisesse vingar-se dele pelo descaso e pela ausência? Isso ele não se sentia com forças para tolerar. A traição, se não fosse verdade, tomaria providências. De todas as maneiras, precisava ir embora dali. De repente, pareceu-lhe que todos sabiam e só ele desconhecia. Aproximou-se de Maria Antônia, tão à vontade no meio de uma roda de amigos, e reparou indignado que ali não havia nenhuma mulher. Disfarçadamente, sussurrou-lhe com raiva: Chega agora, vamos embora. Não suporto mais esta comédia. Vendo-lhe a fisionomia perturbada, ela percebeu que seu descontrole. Pediu licença e despediu-se dos donos da casa, porém ficou muito contrariada. Na carruagem de volta, interrogou com raiva: Por que tivemos que sair assim tão de repente de um local tão agradável? Eu estava adorando. Esperei por esta recepção por muito tempo. Preparei-me, estava em pleno sucesso. Por certo, é isso que o desagrada. Por acaso você deseja que eu esteja sempre triste? Menelau, ainda preocupado, olhou-a e respondeu simplesmente: Não gostei de lá, e você, por incrível que pareça, só tem amigos entre cavalheiros. Ela se irritou ainda mais. O que quer insinuar? Por acaso deverei faltar com os deveres de boa educação? Aqueles senhores conversavam e haviam outras mulheres. Elas se foram afastando e acabei ficando só. Não o sabia, ciumento. Eu não sou, esclareceu Menelau com raiva. É meu desejo preveni-la de que se eu apanho em adultério, vai arrepender-se por toda a sua vida. Ela empalideceu e seus olhos faiscavam de raiva. Isso é desculpa para você me recusar os prazeres da corte, mas não vai conseguir afastar-me dos salões, nunca.
Menelau calou-se, não tinha certeza de nada. A lembrança da carta queimava-lhe os pensamentos. Que fazer? E se fosse calúnia? E se Maria Antônia fosse inocente? Sabia que sua mulher não apreciada pelas outras mulheres, que não lhe toleravam o temperamento irracível e exigente. Reconhecia que a carta poderia ter sido escrita por uma das suas inimigas, alguém que não a suportasse e tivesse querido vingar-se. Por outro lado, não lhe agradava observar que Maria Antônia gostava da companhia masculina, não possuía nenhuma amiga. Menelau sentiu-se atormentado pela dúvida, se estava disposto a tolerar as futilidades da sua mulher, não queria transigir com a moral. Lembrou-se de Maria José e estremeceu. Ele tinha traído, mas sem premeditar, não enganar a mulher deliberadamente, acontecer e pronto, sentiu saudade de Maria José. Por outro lado, ele havia deixado a jovem esposa sozinha durante muito tempo. Não teria contribuído para que ela procurasse afeto ou fosse envolvida por alguém? Menelau acusava-se ao mesmo tempo que reconhecia em Maria Antônia o amor às futilidades, às ilusões e às aparências. Sua cabeça escaldava e mal conseguia dormir. Pretendia observar a esposa. Estremecia ao pensar que ela o pudesse estar traindo. Traição não é bom para ninguém, né? Mesmo arrumando justificativa, mesmo arrumando pretexto e mesmo tendo razão. Traição é uma coisa nojenta, né? Traição é uma coisa para pessoas covardes. Aconteceu de repente, que nem no caso dele, aconteceu. Mesmo assim, eles podiam ter evitado. Maria José não precisava ter entrado no quarto dele e insistido em ser abraçada e beijada, né? Ela podia ter evitado, assim como ele podia ter dizido, não, eu sou o irmão do seu marido, não vai cair bem. Mas mesmo assim ele caiu em tentação. Mas ele arruma pretextos para isso. Assim como ele, ao mesmo tempo que ele sente raiva, ele arruma pretextos por causa da sua esposa ter traído ele. Afinal de contas, ele ficou muito tempo longe, não dormiam juntos, não tinham relações, e é óbvio que ela, jovem e bonita, poderia procurar em outros braços o conforto e o carinho que ele não dava. Mas tudo isso é pretextos que nós mesmos nos damos para cometer um erro, tá? E é errado, é muito errado. Quando você não está satisfeito ou feliz com alguém, o mais certo é se afastar. Mas naquela época o divórcio era errado, né? As mulheres divorciadas eram mal vistas, mal interpretadas e condenadas, né? E era normal e era comum, principalmente os homens traindo as mulheres com as suas mucamas, né? Com as mucamas podia fazer o que quisessem com elas, afinal de contas, elas não eram gente na cabeça deles, né? Mas vamos ver no decorrer da leitura o porquê que tudo isso aconteceu e o que irá acontecer a partir dessa carta anônima que ele recebeu, tá? Lembrando sempre que nada nesta vida é por acaso. Pense nisso, tenha um bom dia ou uma boa tarde, fiquem com Deus. A live já vai começar.